A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você está ouvindo o devocional diário no canal Ministério da Reconciliação. E eu sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva, marque o sino para receber todos os nossos novos vídeos. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes sociais, Telegram e WhatsApp, para que você se torne um semeador da palavra de Deus, fazendo com que esta mensagem vá e edifique a vida de outras pessoas. Aleluia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Peço a gentileza que os irmãos peguem a Bíblia de vocês e abram no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo do número 20 ao 21. Está escrito assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, nesta noite eu quero falar a respeito de como nós podemos manter a nossa fé firme, simplesmente crendo que aquele que prometeu não é somente fiel para cumprir, mas é poderoso para cumprir a promessa que ele faz. E muitas pessoas já devem ter recebido a promessa de Deus em suas vidas. E eu não falo somente de coisas materiais, mas eu falo daquelas que realmente importam, da saúde, de uma nova vida, de uma restauração, seja no casamento, seja restauração familiar, seja restauração financeira, seja qualquer restauração que realmente tenha vindo para você como uma promessa que você tem orado e que você crê que Deus vai fazer na sua vida, mas que até o momento não aconteceu. Na maioria das vezes, nós nos entristecemos por não ocorrer tão rapidamente ou no tempo que nós esperamos, porque às vezes nós até aguardamos 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí passou de 1 ano e meio para 2, nós já começamos a desacreditar de que Deus vai fazer a mudança na nossa vida. E nós até estamos orando por isso, mas não estamos orando mais com aquele mesmo vigor, com aquela mesma vontade. Estamos até mesmo cabisbaixos, e isso afeta muito a nossa mente, porque a nossa fé ela é movida pelaquilo que nós ouvimos, porque assim está escrito na palavra, que a fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Para isso se faz necessário que nós estejamos constantemente ouvindo a palavra de Deus. Não somente em dias que tem o culto e naqueles horários do culto, mas todos os dias, sempre que a nossa fé estiver quase diminuindo, nós temos que ir lá e fortalecê-la. Temos que colocar lenha para gerar mais chama da presença do Espírito Santo, mais fogo do Espírito Santo, mais vontade de meditar na palavra de Deus, mais vontade de orar. E se ainda assim estivermos com um pouco de intranquilidade, vamos continuar orando. E aí você deve fazer um propósito com Deus. Você já tem um propósito com Deus, no qual você sabe que ele vai cumprir porque ele te prometeu. Mas você está vendo que a sua fé está diminuindo. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus para que ele lhe ajude a manter a sua fé firme, para que você não venha falar que a sua fé está pequena ou que você está fraco na fé, porque nós temos exemplos na Bíblia que podem nos ajudar muito em relação a isso. Um dos grandes exemplos na Bíblia que nós não ouvimos muito desse detalhe que eu vou citar a respeito, mas eu quero que vocês compreendam. Eu falo a respeito daquele que manteve a fé independente do que viu, e mesmo quando viu, ele trouxe outra informação. É algo incrível. Eu estou falando de Caleb. Caleb, que era muito amigo de Josué, quando eles foram encaminhados junto com outros líderes de outras tribos por Moisés para poder investigar a terra que Deus falara a respeito, para que eles fossem e trouxessem notícias. Alguns trouxeram notícias péssimas, ruins,
referente a críticas que tinha gigantes, que tinha isso, que tinha aquilo, e a terra era assim, era assado, e o problema que eles iam enfrentar era assim, era outro, não sei o quê. Mas Josué e Caleb trouxeram notícias totalmente empolgantes. E o motivo disso era simples. Eles viram, sim, as mesmas coisas que os outros. Mas a diferença é a forma da ótica que eles estavam vendo aquilo. Eles estavam vendo com os olhos da fé. Porque quando você olha com os olhos da fé, ainda que para os outros seja um problema, com os olhos da fé você acha a solução. Você sabe que Deus é contigo e que mesmo que aquilo esteja ocorrendo numa situação ruim, um momento ruim, com os olhos da fé, crendo que Deus é fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida, independente da circunstância que você esteja passando hoje, você consegue enxergar o amanhã já nas tuas mãos, já tomado posse disso. E é dessa forma que Caleb faz. Caleb, quando foi encaminhado, ele já tinha cerca de uns 40 anos, por aí. E desde lá ele tinha ouvido a promessa que Deus tinha feito a Moisés, da terra prometida. E mesmo assim ele não desistiu. E é estranho, porque Caleb não era hebreu. Ele era quenezeu. Ele era descendente de quenezeu. Ele não era um hebreu. Isso está lá no livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 14, onde está escrito assim: por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné. Entendeu? Filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Ou seja, ele foi um perfeito varão. Ele foi um varão provado e aprovado por Deus. Isso é tão verdade que Deus falava a respeito de Caleb, que nele tinha um espírito diferente, íntegro, um espírito que não se corrompia com aquilo que ele via e nem com aquilo que estava rodeado. E é dessa forma que a fé dele era aumentada, porque ele creu em Deus, creu na promessa, tomou posse, e ali ele foi até quando Deus falava para ele, olha, através da vida de Josué, vocês têm que fazer isso, vocês têm que guerrear, vocês devem ir para lá, vocês devem... E ele ia, ele não retrocedia, porque ele sabia que Deus estava à frente. Josué era o líder dele, ele respeitava isso, que é outra coisa também, irmãos. Nós devemos respeitar a nossa liderança, seja ela dentro dos nossos lares, seja ela no nosso ramo profissional, seja ela no nosso ministério, seja ela em qualquer local, dentro de casa, na família. Nós temos que respeitar as lideranças, porque isso nos traz bênçãos através de Deus. E para Caleb não foi diferente. Ele creu na promessa de Deus, mas em momento algum, independente deles analisar se Josué era mais forte ou não do que ele, se Josué tinha uma fé maior ou menor que a dele ou igual, ele nunca ficou nessas coisas. Ele não parava para pensar nessas coisas. Josué falava, ele acatava e assim ele fazia. Então, até mesmo honrar a nossa liderança nos traz benefícios. E olha que coisa maravilhosa que Deus fala a respeito de Caleb em Números 14, versículo 24. Mas como o meu servo Caleb, meu Deus, meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Não. Agora é uma outra questão. Eu quero que vocês analisem junto comigo essa meditação da palavra. Por quê? Porque até o primeiro instante foi dada a terra prometida para todos, foi promessa para todos, mas através da vida de Moisés. Agora tem uma outra coisa que Deus fala. Por quê? Porque ele era um servo fiel, obediente e fazia mais do que lhe era pedido. Lógico, esse fazer mais, ele fazia mais dentro de toda obediência e disciplina de um princípio. Ele não quebrava princípios, então ele poderia fazer a mais. E dessa forma, olha o que Deus falou a respeito dele, dessa fé, que ele tinha um espírito e o seguia com integridade. Tem outro espírito. Que outro espírito é ele? É um espírito ousado. É um espírito de quem não se rende a outro.
Deus, mas que confia no Deus Todo-Poderoso. E com essa integridade é que ele se firmava na sua fé, porque hoje nós temos a Bíblia para nos ajudar, é um livro para a nossa vida, é um livro que nos auxilia em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Mas Caleb naquela época não tinha Bíblia. Naquela época, meus irmãos, existiam pessoas que eram mais conectadas a Deus e que traziam a informação até mesmo ao próprio Josué. Então, nem Josué era direto com Deus naquela época. Ele só foi ser direto com Deus após Moisés. Então, olha só que incrível. Depois que Moisés se foi, Deus começa a falar com Josué. Mas Deus faz uma promessa agora para Caleb, amigo de Josué. E ainda fala de uma forma que eu não vejo Deus falar de outra pessoa que não é hebreu, que não é da mesma raiz, da mesma tribo. Ele simplesmente viu que este adotou a fé, então ele se tornou filho, servo e do qual Deus tinha orgulho. Deus tinha orgulho de falar da integridade deste homem. E além de colocar algo para abençoar Caleb, ele fez com que através de Caleb os seus descendentes fossem herdeiros. Que coisa maravilhosa. E é nesse momento que eu aprendo que Josué e Caleb, dois grandes amigos, mas Caleb não ficou simplesmente olhando a amizade ou o que o amigo conquistava. Ele não tinha um olhar de cobiça pelo que o seu amigo conquistava. Ele não cobiçava a liderança, ele não cobiçava a forma que o seu amigo falara com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus. Ele buscava o seu momento com Deus. Porque Caleb era um homem, era um guerreiro forte, respeitado. Por que ele era respeitado? Porque ele respeitava. Então, meus irmãos, eu aprendo que para nós mantermos a nossa fé firme, forte e termos essa integridade que Caleb teve, nós devemos regar a nossa fé. E regar a nossa fé significa nós meditarmos mais na palavra de Deus, nós buscarmos mais estarmos na presença de Deus, nós buscarmos alimentar mais o nosso espírito com a sede de cada vez mais estarmos na palavra do Senhor, meditando, orando, buscando, falando com Deus, conversando com Ele a todo tempo. Eu sei que se torna às vezes difícil devido aos trabalhos, às obrigações, devido à correria do dia a dia, mas era incrível que esses homens enfrentavam batalhas. Esses homens estavam num deserto. Nós não estamos no deserto, nós não estamos. Eles estavam num deserto físico, onde era um sol escaldante durante o dia e um frio extremo durante a noite, mas tinha a presença de Deus. Hoje, nós não estamos num deserto. Hoje nós estamos rodeados de paredes que nos protegem, telhado que nos cobre, e até mesmo em alguns lares existem aquecedores. Nós temos muita modernidade, mas nós temos que colocar mais da presença de Deus em nossos lares, em nossa vida, e temos que ter esse alimento espiritual, essa fé forte, inabalável, esse espírito diferente que Deus olha com orgulho e fala com amor a respeito da integridade de um servo. Ele não chama Caleb de servo de Josué, ele chama Caleb de meu servo, tomando posse de Caleb, mesmo Caleb não sendo hebreu, mas como Caleb adotou a fé dos hebreus e o Deus dos hebreus, que é o próprio Deus, Javé, ou Jeová Jireh, assim nós temos que fazer, nós temos que tomar posse desse Deus Todo-Poderoso e crer que Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que foram feitas para as nossas vidas. Crer independente de quanto tempo já se passou, porque Caleb fala que já tinha passado muito tempo, mas muito tempo, e mesmo assim ele manteve a fé. Ele manteve a fé. E isso é maravilhoso, irmãos. No livro de Josué, capítulo 14, versículo de número 10, ele fala que ele já estava com 85 anos e que mesmo assim ele estava tão forte quanto no dia em que Moisés o enviou. Ou seja, a força dele era revigorante. Imagina um ser humano com 85 anos, com a mesma força de 40 anos atrás, firme, forte na fé, com um espírito inabalável, com total integridade e principalmente
com uma fé impossível de alguém interferir, impossível dela diminuir, porque ele tinha uma integridade inquestionável que o próprio Deus informou, que o próprio Deus permitiu ser colocado na Bíblia para que fosse como referência hoje para nós, para as nossas vidas. Então, meus irmãos, que nós venhamos olhar, analisar todas as histórias que estão na Bíblia, para que nós possamos pegar o melhor delas, que nós possamos extrair aquilo que vai fortalecer a nossa vida, aquilo que vai fortalecer a nossa fé, aquilo que vai fortalecer o nosso amor, aquilo que vai fortalecer a nossa integridade, aquilo que vai fortalecer a nossa fidelidade com Deus, aquilo que vai nos fortalecer no jejum, aquilo que vai nos fortalecer na oração, aquilo que vai nos fortalecer para toda e qualquer circunstância, para que nós possamos estar firmes durante todos os dias, ainda que venha o mal, porque a palavra do Senhor fala que a cada dia cabe a sua parcela de maldade, porque todos os dias podem vir notícias, podem ocorrer coisas maus, mas ainda assim nós temos que manter a nossa fé. Eu sei que é difícil, porque muitos de nós, nesse momento de pandemia, perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos pessoas que são insubstituíveis, todas as pessoas, mas ainda assim nós podemos crer que Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se Deus prometeu na sua vida, Ele é fiel. E assim como está escrito em Romanos 4, versículo 20, 21, Ele é poderoso também para cumprir. Amém? Que os irmãos tomem posse dessa palavra. Aproveitem um momento. Vá lá, medite na palavra de Deus. Busque mais da presença do Senhor. Quanto mais da presença do Senhor, mais você vai querer ficar na presença dele. E não se preocupe com as demais coisas, irmãos. Não se preocupem, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Quando Deus coloca na palavra dele que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e que as demais coisas não serão acrescentadas, nós temos o exemplo de Caleb. Ele buscava as coisas do reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Porque ele mantinha a fé. Era ordenado que ele fizesse tal coisa, pela fé ele ia. E com fé ele retornava e falava com mais empolgação de que era isso, de que era aquilo, é uma terra boa. E é dessa forma que nós temos que enxergar, irmãos. Ainda que hajam problemas, circunstâncias, tribulação, nós temos um Deus. E não é um Deus que faz aquilo que nós somos capazes. Não, é um Deus que faz aquilo que nós nem conseguimos imaginar que Ele é capaz de fazer. Esse é o nosso Deus. Ele não é somente um Deus do impossível. Ele é um Deus que é capaz de fazer além daquilo que nós consideramos que é impossível. Porque esse é o Deus que nós amamos, que nós servimos. É um Deus que não possui limite. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, marcar o sino para receber todos os nossos vídeos. Curtam, compartilhem este vídeo para se tornar um semeador da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Amém? E Deus abençoe a todos.